Olá pessoal, tudo bem? Eu ouvi falar sobre pilha de Leclanché? Não? Sim? E pilha alcalina? Pilha alcalina você já ouviu, né? Já usou, inclusive. Pois então, hoje nós vamos falar sobre pilha de Leclanché e pilha alcalina, ok? Eu sou Márcio Coelho e esse é o canal Mais Química. Bom pessoal, como que seria a pilha, de Leclanché? Bom, primeiramente, a criação dessa pilha, pelo Leclanché, foi uma grande revolução, porque você tinha a pilha de Daniel, da pilha de Daniel, que usava soluções, aquosas, para essa pilha, você teve uma grande evolução. Essa pilha é chamada de pilha seca, ou ácida, que é a pilha de Leclanché. Bom, eu não posso dizer que ela é realmente uma pilha seca, porque existe uma pasta nela. Mas em relação à pilha do Daniel já tem uma evolução considerável, beleza? Então como que ela é formada? Então basta você lembrar dessa pilhazinha, que a gente usa em casa, É exatamente esse modelo. Então ela tem esse modelo cilíndrico, Então aqui você tem um, um cilindro, de grafite, carbono grafite, que seria o polo negativo, que vai até o polo positivo, aliás, da pilha, É o catodo da pilha. Envolto desse carbono grafite aqui, que está na cor preta, você tem uma pasta. Essa pasta, ela contém dióxido de manganês, cloreto de amônio e cloreto de zinco, ok? Esses sais são sais, o cloreto de amônio, por exemplo, são sais ácidos, então essa pilha tem característica ácida, ela é uma pilha ácida, ok? Então você tem aqui um cilindro aqui, de carbono grafite, que está envolto por uma pasta. Essa pasta contém dióxido de manganês, cloreto de amônio e cloreto de zinco, beleza? Separando essa pasta, em torno dessa pasta você tem um papel, papel poroso, e por volta desse papel você vai ter o zinco metálico. Então você tem um cilindro de zinco, Então no centro você tem o carbono grafite, um bastão de carbono grafite. Então imagina que fosse isso aqui, você tem o carbono grafite. Em volta desse carbono grafite você tem uma pasta que contém cloreto de amônio, dióxido de manganês e cloreto de zinco. Aí tem um papel separando essa pasta de um cilindro, mais externo, que é de zinco metálico. Esse zinco metálico é o anodo, é ele que vai sofrer a oxidação, ok? Então esse zinco pega essa parte aqui, olha, e vai até lá embaixo. Então aqui, olha, essa parte do zinco aqui embaixo, na verdade, ela tem uma conexão aqui, que dá contato com o zinco. Então seria o polo negativo. Mas, logicamente, todo o zinco aqui em torno é o polo negativo. Mas a parte metálica exposta é só a parte de baixo da pilha, E aí que tem contato com o zinco aqui, seria o polo negativo. Então, o polo positivo seria, o catodo seria esse bastão de grafite, envolto por essa pasta, que é o catodo. E o anodo seria o zinco metálico, que ele é cilíndrico, ok? Depois eu vou mostrar para vocês numa pilha. Beleza, aí em volta desse zinco, aí tem aquela embalagem, cilíndrica, e costuma ter um plástico, e é isso, beleza? Mas quais reações que acontecem nessa pilha de Leclanché? O anodo, então, é esse zinco, ok? O anodo é o zinco, E aí o zinco, ele oxida, então o zinco estava aqui, ó, NOx 0, passa para NOx mais 2, Então o zinco está oxidando com a doação de 2 elétrons. Quem que reduz aqui nessa história? Olha aqui, o manganês, A gente tem um dióxido de manganês que está presente aqui na pasta. O dióxido de manganês, qual que é o NOx do manganês aqui? Ó? Do oxigênio é menos 2, eu tenho 2 oxigênios, vai dar menos 4. Então o manganês aqui é mais 4. E aí ele está reagindo com o íon amônio, com os 2 elétrons que foram doados pelo zinco, e está formando trióxido de manganês. Cada oxigênio aqui é menos 2, os 3 dá um total de menos 6. Então os 2 átomos de manganês tem que dar um total de mais 6, então cada um é mais
3. Então, o manganês está reduzindo aqui nessa história. Está passando de mais 4 para mais 3. Então, nessa pilha, é o zinco que oxida, né? Então, o zinco é o anodo, ok? É o polo negativo da pilha. Por isso que essa parte aqui de baixo que está em contato com o zinco é o polo negativo. E o cátodo? O cátodo é onde ocorre a redução. Então, aqui, olha, é o manganês que está sofrendo redução, ok? Está ganhando, né? Captando os elétrons que foram doados pelo zinco. A partir dessa reação aqui, formando trióxido de manganês, a amônia gasosa e a água. Se eu quiser obter a equação global do meu processo, eu tenho que somar essas duas semi-reações, a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Somando as duas, eu corto, né, os elétrons, elétron no produto, 2 elétrons no produto, 2 elétrons no reagente, eu posso cortar, ok? Aí vai ficar o quê? A reação global seria essa aqui, ó, é zinco metálico reagindo com dióxido de manganês mais íon amônio, produzindo trióxido de manganês, amônia gasosa e água, beleza? Então, é esse o processo. Então, o fato da pilha ter tomado esse formato facilitou e muito a sua utilização. Foi uma grande revolução aí na produção de pilha, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Então, aqui é o seguinte, por que essas pilhas vazam? Vocês já observaram? Alguém já deve ter observado uma pilha mais antiga, que às vezes deixada dentro de um controle, de um brinquedo por muito tempo, ela pode acabar vazando. O que acontece? Bom, além de na reação já gerar amônia dentro desse sistema, que faz com que a pressão interna aumente um pouco, podem acontecer algumas reações paralelas. Uma das reações paralelas seria essa aqui, ó. É o zinco, ele está em meio ácido, né? Uma pilha ácida. Zinco, na presença de H3 ou mais, né? O que pode acontecer? Ele pode oxidar, gerando água e gás hidrogênio. E aí o que acontece? Esse gás hidrogênio gerado, ele pode contribuir para a pressão interna dentro da pilha aumentar mais ainda e ela acabar estourando. E aí extravasar aquela pasta, né, que está lá dentro, misturada com água e tudo mais. E aí ela acaba vazando. Ok, pessoal? Então é isso que acontece. Uma pergunta que pode surgir também é o seguinte, por que se eu colocar esse tipo de pilha na geladeira, ela pode voltar a funcionar depois dela ter parado de funcionar? Olha, o fato de eu colocar essa pilha na geladeira não faz ela recarregar, não. Esse tipo de pilha não é recarregável. O que acontece é o seguinte, pessoal. Quando a amônia vai sendo gerada a partir dessa reação, essa amônia que é gerada, ela é gerada aqui nessa pasta. E aí a amônia pode ficar aderida a esse bastão aqui de carbono, dificultando a condução de corrente elétrica. Quando eu coloco essa pilha na geladeira, o que vai acontecer? A amônia ela é mais solúvel na pasta em temperaturas menores. Então, quando eu diminuo a temperatura, colocando a pilha na geladeira, o que acontece? A amônia passa a se solubilizar melhor nessa pasta, deixando o bastão mais livre para conduzir a corrente elétrica. E aí a pilha volta a funcionar por um tempo. Mas isso não quer dizer que a pilha está sendo recarregada, não, ok? Eu simplesmente fiz com que a solubilidade da amônia na pasta aumentasse e aí o bastão ficasse livre de amônia, ou pelo menos possibilitasse ele ficar parcialmente livre de amônia e conduzir melhor a corrente elétrica. É isso que acontece aí, ok? Então, recapitulando aqui, a pilha, né, de Leclanché, ela é ácida, porque tem sais ácidos, né, tipo cloreto de amônio, que é um sal ácido, cloreto de zinco, beleza? Então, é uma pilha ácida. Beleza. Ela tem o formato cilíndrico, então do lado de fora tem aquele cilindro que está exposto. Por dentro desse cilindro tem um outro cilindro que é de zinco. Então esse zinco, né, que é ele que vai ser o meu anodo, vai sofrer a oxidação. Por dentro desse zinco, né, costuma ter um papel separando o zinco de uma pasta interna. E essa pasta contém o dióxido de manganês, né, que vai reagir, o amônio, o cloreto de zinco. E mergulhado nessa pasta, e saindo lá na parte do polo positivo da pilha, a gente tem um bastão de grafite, carbono grafite, ok?
Então aqui, olha, esse carbono grafite aqui seria o meu eletrodo, seria o meu catodo, onde ocorre aqui no entorno dele reações de redução, né? E seria o meu catodo e o zinco seria o meu anodo. Beleza, pessoal? Mesmo que a pilha não esteja no equipamento, algumas reações paralelas podem acontecer, tipo essa daqui, né? Que faz com que a geração de gás, hidrogênio, isso aumenta a pressão interna na pilha e acaba fazendo com que ela estoure em determinado momento. Se eu quiser reduzir essas reações paralelas, quando eu não estiver usando a pilha, eu posso pôr ela na geladeira para tentar aumentar o tempo de vida útil. Porque se eu diminuo a temperatura, essas reações tendem a acontecer de forma mais lenta, eu minimizo essas reações e aí a minha pilha dura mais tempo. Além disso, se eu coloco a pilha na geladeira, uma que já parou de funcionar, uma pilha de Leclanché, eu favoreço a solubilização da amônia que foi gerada aqui, né? Eu favoreço a solubilização dessa amônia na pasta, nessa pasta que tem aqui dentro. Isso favorece a condução de corrente elétrica pelo bastão, porque aquela amônia que estava aderida ao bastão vai se solubilizar na pasta. Bom, pessoal, o que teria de diferente na pilha seca alcalina da pilha de Leclanché, né, que é a pilha ácida? Bom, a gente sabe que as pilhas alcalinas elas duram mais, pode ser que chegue a durar 5 vezes mais do que uma pilha ácida, né, de Leclanché, ok? Mas por que ela dura mais? É justamente por causa do eletrólito. O que muda, né, da pilha ácida para a pilha alcalina? O próprio nome já diz, a pilha é alcalina, ou seja, é básica. Então, em vez do eletrólito ser um meio ácido, o eletrólito é um meio básico, né, constituído de hidróxido de potássio ou sódio. Isso possibilita uma melhor condução de corrente elétrica, melhor condução de elétrons. Isso aumenta a eficiência da pilha, isso faz com que ela dure mais, ok? Ela gera uma corrente elétrica prontamente, mais facilmente do que a pilha de Leclanché. Ok? Bom, o que que muda? Bom, o anodo é a mesma coisa, o anodo é zinco, o catodo é o dióxido de manganês, é a mesma coisa, o que muda é o meio, ok, pessoal? Então aqui no anodo você tem a mesma reação, né, a oxidação do zinco, no catodo você tem a redução do manganês, só que aí você não tem um amônio envolvido, né? Então o manganês aqui, na presença de água, capta os elétrons, né, do zinco, e forma o trióxido de manganês mais íons hidróxido. Ou seja, o meio está básico, né? Se você somar as duas semi-reações, você corta os elétrons aqui e aí você tem a equação global, que seria o zinco, né, reagindo com dióxido de manganês e água, forma o hidróxido de zinco e o trióxido de manganês. Então o eletrólito lá pode ser o hidróxido de sódio ou o hidróxido de potássio. A construção da pilha, o formato externo é o mesmo. Agora, a parte interna tem uma pequena modificação. Na pilha seca ácida ou de Leclanché, no centro da pilha a gente tinha um bastão de carbono grafite. Nessa pilha, na pilha alcalina, ao invés de ser carbono grafite, ali você vai ter tipo um bastão de aço revestido de zinco. Então, na pilha ácida, o centro da pilha seria o catodo. Na pilha alcalina, lá o centro da pilha é o anodo, é onde o zinco está. E em volta desse zinco, a gente tem o hidróxido de potássio ou hidróxido de sódio. Por isso que é chamado de pilha alcalina. Tá, e o dióxido de manganês? O dióxido de manganês está disposto em como se fosse pilhas, né? Compactado, e como se fossem discos, na verdade, compactados em torno do anodo ali, ok? Então o dióxido de manganês ele está compactado no formato de discos e em volta desses discos você tem uma capa, né? Você tem uma capa de aço protegendo o sistema e fechando e vedando o sistema. Então a diferença entre a pilha alcalina e a pilha ácida, que é de Leclanché, é o fato que na alcalina você tem um meio básico, isso melhora o desempenho da pilha. Além disso, a disposição dos eletrodos. Na pilha alcalina, o anodo está no centro da pilha. Na pilha ácida,
é o cátodo que está no centro da pilha. Então muda um pouquinho, mas essa mudança, principalmente em relação ao fato da alcalina, né, ser uma pilha básica, isso possibilita uma melhor condutividade elétrica, diminui consideravelmente as reações paralelas, mas ainda pode acontecer, como por exemplo aqui, olha, o zinco, né, na presença de uma base, pode produzir o zincato, né? Aqui no caso, hidróxido de potássio, a base pode produzir um zincato de potássio e hidrogênio. Esse hidrogênio contribui para o aumento da pressão interna do sistema e pode ser que chegue até a estourar. Mas normalmente as pilhas que estouram são pilhas mais velhas, depois de muito tempo de uso. Aí se você colocar na geladeira, simplesmente você vai reduzir essas reações paralelas aí, ok? Então a pilha alcalina, se você colocar na geladeira, ela não vai voltar a funcionar. Na pilha ácida voltava por causa da questão da amônia. Ok, pessoal? Então é isso aí. O anodo e o cátodo são os mesmos, é basicamente o fato do meio ser básico. Eu vou mostrar para vocês agora, nós vamos tentar desmontar uma pilha aqui com cuidado, para ver como que é a pilha por dentro, né? Uma coisa é eu estar aqui falando, outra coisa é realmente mostrar como que está a disposição dentro de uma pilha. Bom, pessoal, nós temos aqui duas pilhas, uma é alcalina, a outra parece que não, essa aqui é alcalina, então vamos tentar abrir elas para verificar como que está por dentro, beleza? Então vamos lá, plástico. Bom, pessoal, conseguimos tirar a tampinha aqui, né? Então aqui, ó, nessa pilha aqui, especificamente, isso aqui, olha, depois que a gente tirou esse plástico, esse revestimento aqui já é o zinco, ok? Então esse revestimento de zinco que vai até aqui embaixo, é o polo negativo. Aí tem um plástico aqui e tal. Essa parte de cima aqui, ó, que tava aqui, ela está isolada do zinco por um plástico que tem aqui. Então a gente tirando, a gente consegue ter acesso aqui ao grafite que está no centro da pilha. Então, vamos tentar tirar ele, né? Vamos ver se a gente consegue. Então esse bastãozinho aqui de carbono grafite, esse aqui é o meu cátodo, em torno dele que acontecem as reações aí de redução. E o zinco é o meu anodo, onde ocorre a oxidação. Então aqui é o polo negativo, né? Polo positivo, aliás, e aqui, né, o zinco, mas essa parte aqui que tinha contato, né, que esse aqui estava tudo coberto por um polímero, por um plástico, ok? Então esse aqui é o meu polo negativo. Vamos tentar tirar aqui o bastão para a gente ver como que tá. Então já tirando aqui, pessoal, a gente já consegue ver, né, esse material aqui, olha, meio uma pasta, né, aqui. Então, vamos lá, vamos colocar ele aqui. Bom, pessoal, aqui tá nosso bastão do central, né, tá muito grudado. A gente vai tentar tirar ele. De qualquer forma, aqui já dá pra gente ver aqui, olha, bastão de carbono grafite, né? E essa pasta preta, o que acontece?
Na pasta você tem uma mistura de cloreto de zinco, cloreto de amônio. Pode ter também pó de carbono, né? Ok? Então vamos tentar tirar aqui. Vamos ver se a gente consegue. Bem grudado. Muito grudado, mas nós vamos tentar. Então aqui a gente consegue ver melhor. Então aqui é o meu zinco, né? É o meu anodo. Separando o zinco. Daquela pasta, você tem um papel aqui, olha. Esse papel é um papel poroso, né? Permite o fluxo de íons, certo? Então vamos tirar o papel aqui, ó. Vamos tirar esse papel. Bom, pessoal, então aqui tá o papel, aqui tá a pasta. Aí, ó. Ela tá dessa cor por causa do carbono grafite, né? Então essa pasta aqui é que fica em volta do carbono grafite no centro da pilha. Aqui tá ele. Então é isso, moçada. Aqui tá o meu anodo. Aqui o catodo, né? Que tinha aquela pasta que estava envolvendo ele. Ok? É mais ou menos isso, né? Beleza? Só que para a pasta não entrar em contato direto com o meu anodo, você tinha esse papel poroso separando eles aí. Tranquilo? Então é isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Vamos abrir agora uma pilha alcalina. Vamos ver. Finalmente conseguimos abrir aqui. Difícil de abrir essa pilha. Então, se você observar aqui, é completamente diferente, né, da outra pilha. Na outra pilha a gente tinha um bastão, né? Um bastão de carbono. Aqui a gente tem zinco metálico, né? Bom, pessoal, então a gente tem aqui, olha, essa parte tirada daqui, né? Essa hastezinho de aço, né? Essa haste de aço estava mergulhado nessa pasta aqui, olha, contendo zinco metálico, né? Então dentro aqui, se você observar, tem o zinco metálico. Tá. Em volta disso você tinha esse papel e do lado de fora você tinha esse sólido, né? Que faz parte do catodo. Então aqui nessa pilha alcalina é o inverso, né, da pilha ácida de Leclanché. Aquele bastão de carbono grafite é o catodo, né? Tá no meio. E o anodo tá mais externo, né? Aquela cápsula de zinco. Aqui é o contrário. O anodo tá no meio, né? Tem uma haste de aço mergulhado numa pasta de zinco, ok? Em volta disso você tem um papel poroso. E em volta disso você tem o catodo, que está em contato com esse metal externo aqui. Então aqui, ó, esse metal externo está revestido. Aqui você tem o polo, tá meio apagado aqui, ó, o polo positivo. E aqui, essa parte estava aqui em cima, em contato com o zinco, né? É o polo negativo. Então só para ter uma ideia de como que é a pilha. É isso aí, pessoal. Valeu! É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe um like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Valeu!